Eu visitei, isso também me impactou demais. Talvez são as experiências do meu livro, que foi o lugar. Eu chamei de campo de tratamento, porque eu não tinha outro nome. No começo, quando eu escrevi umbral de crianças, porque é onde estavam umas crianças muito patológicas, muito piores do que as do hospital. Era uma dimensão. é, Como que eu digo, era essa dimensão, uma dimensão muito mais pesada, né, de energia muito mais pesada, é uma dimensão, eu não sei se eu posso dizer uma dimensão inferior, mas Uma assim, é uma dimensão densa, talvez. densa, muito densa, né, assim, Uhum. e essas crianças, elas estão a gente fala estado consciencial, que é difícil de explicar, né, mas elas Um estão estado emocional, vamos colocar assim. um estado emocional tão perturbado que elas não podem ir ainda para o hospital. Entende isso, né? Porque eu queria levá-las tudo para o hospital. Então, o que essas crianças? Era tipo um galpão esse lugar, e as crianças que estavam ali eram umas cenas assim muito impactantes, sabe? Por exemplo, tinha um grupo de crianças, tudo no mesmo galpão, um grupo de crianças que pensam que estão morrendo afogada. Porque elas morreram afogadas, então elas estão lá, então eu tenho que tirar elas dali, porque elas pensam, e com toda a carga energética desse contexto. Do outro lado, tem crianças que morreram no incêndio, numa sala de aula. Então, o fogo está ali, eu tenho que apagar aquele fogo, dá para entender, sabe? Uhum. Energeticamente, porque elas estão presas naquele momento da morte, no trauma da morte. Aí tinha crianças que ficam sentando a cabeça na parede, dando volta, criança que se automutila, sabe? Assim, eram quadros assim muito. No começo eu fiquei muito impactada, eu pensava, mas eu não posso fazer nada por essas crianças? Posso, eu ficava andando ali, hoje eu entendo a presença paraterapêutica, né? É como se eu colocasse ordem no lugar, entende? Algumas crianças estão extremamente apáticas, eu tenho que, sabe, que animá-las, vamos dizer assim. Outras estão nervosas, eu tenho que acalmá-las, né? Eu fiquei mais de um ano frequentando isso num segundo momento da noite. Eu ia para o hospital, né, trabalhava, você vê que eu passava a noite inteira, né, trabalhando. Voltava para o corpo, escrevia, 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 largava o caderno lá, dormia outra vez, ia para esse outro lugar, voltava, escrevia, escrevia. Aí no livro eu falo, né? E o dia já está amanhecendo, né? Então passava a noite inteira. Então eu fiquei mais de um ano lá com essas crianças. Essas foram as experiências que eu me impactei muito, porque os quadros não dá para explicar, Escrevi. para descrever, mas eu tinha uma satisfação enorme de saber que estava fazendo alguma coisa, né? Até que essas crianças possam ser encaminhadas. Por exemplo, as crianças do primeiro hospital, depois elas já iam para um hospital escola, quando elas estavam melhores, né? No livro eu conto isso. No hospital escola, onde tem sala de música, onde tem sala de artes, bibliotecas, né? Por isso, por exemplo, o livro chama A Vida Segue, que eu quero mostrar para as pessoas que a vida segue aqui, para quem fica, e a vida segue lá, mas a vida segue mesmo. A consciência, ela segue o processo evolutivo. Em um determinado momento lá né, na projeção, o Márcio me fala: ninguém morre, Betânia. Ensina isso para as pessoas à sua volta. É o que eu venho fazendo, né? Já vai fazer 13 anos, né, da morte dele. É o que eu venho fazendo aí, dando palestras e com um livro, ensinando para as pessoas que a vida, né? Então eu quero que as pessoas entendam que não tem bom, pelo menos eu não vi nada lá, Alexandre, como descansar nos braços de Deus. A pessoa morre, porque, não é? Não, Não, inclusive, desculpa, até a questão do próprio romantismo, que se diz assim, ah, quando a pessoa morre, uma criança que falece, ela vai virar um anjinho, vai ser não. resgatada. Veja, é que nem você falou, tem casos,
Porque aquela consciência está em conflito, que ela não tem nem condição ainda. Claro, ela está sendo observada, tem ajuda, a sua Cuidado. presença energética ajudando tudo. Mas você vê que o contexto da pessoa ainda é de perturbação. É terrível você pensar a realidade crua e nua como ela é nesse ponto, né? E entender que essa criança era uma consciência milenar. Claro, Nós somos todos, né? Porque a gente tem a ideia, uma criança inocente. Não, aquela criança tem toda, né? A gente já viveu também isso, a hipótese, né, da serialidade, que isso também eu vi, eu tive acesso a várias retrocognições, que é lembranças de outras vidas, né? Então, aquelas crianças que estão ali, elas têm, elas são consciências milenares, têm vários conflitos. Isso, você falou de tirar o romantismo, é bom para a pessoa entender que ela chega do outro lado do jeito que ela sair daqui. Tudo que ela amealhou aqui fica, né? Dinheiro, carro e tal. Mas os atributos conscienciais ela leva todos. Sabe? Por exemplo, eu posso falar da minha irmã, porque eu brincava muito com ela sobre isso, e ela falava, não, eu autorizo você falar. Minha irmã, essa que faleceu depois, eu vejo ela, às vezes, encontro com ela lá. Ela era muito nervosa aqui, brava demais. Então ela brincava, para eu amansar, só se for na outra vida. Aí eu falava, não, senhora, porque se você morrer assim. Você tem que amansar aqui, você tem que trabalhar esse traço aqui, nessa vida, porque senão chega lá, você está do mesmo jeito e volta do mesmo, tá entendendo? Então, assim, não tem milagre no meio do caminho, né? A pessoa fala, morreu, vai descansar. Não é assim tão simples, não. Agora, também não estamos aqui para assustar ninguém, né? Muito claro. pelo contrário, para saber que as pessoas lá têm amparo, têm condições e que a pessoa vai seguir o processo evolutivo dela. Depois desse campo aí de tratamento, eu tive um detalhe: o Márcio só trabalhava comigo, né, nesse primeiro hospital. Depois, os outros serviços eu tinha que fazer tudo sozinha. Lá no campo de tratamento, eu falava, mas por que que ele não vem me ajudar? Eu penso que aquilo não era um trabalho dele, né? Era um trabalho meu, porque ele também tem muitos trabalhos lá, estuda, né? É, só que lá é mais fácil, não tem nada dessas demandas aqui do corpo físico, né? Que demanda tanto a gente, né? Então, se a consciência está lúcida lá, né? Ela pode avançar muito, né? Então, eu visitei um hospital psiquiátrico